Autoridades do governo dos Estados Unidos informaram ao Brasil que devem deportar mais brasileiros num voo previsto para o dia 7 de fevereiro. Será a segunda retirada de brasileiros do país desde a posse de Trump. O assunto seria discutido amanhã, numa reunião da CELAC, mas o encontro foi cancelado. Marina Demore vai trazer para a gente mais informações. Marina, dois destaques que temos de momento. Primeiro, com relação a esse voo de deportados dos Estados Unidos e também esse encontro. Havia muita expectativa, inclusive, sobre qual seria o posicionamento do Brasil nesse encontro, nessa reunião da CELAC. E agora a informação que temos é que a reunião foi cancelada. Oi, Carol, exatamente. Bom dia mais uma vez para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, agora há pouco a presidente de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, fez uma publicação pelas redes sociais anunciando o cancelamento da reunião que estava marcada para o dia 30 de janeiro do CELAC, né, a comunidade de países caribenhos, dos estados latino-americanos e caribenhos. E nesse comunicado ela diz que o cancelamento se dá por conta de uma falta de consenso. Então, ela fez ali uma publicação pelas redes sociais para anunciar o cancelamento dessa reunião, que era muito esperada, que era justamente que havia sido convocada para discutir principalmente as questões relacionadas às medidas do presidente norte-americano Donald Trump em relação à deportação de estrangeiros, que vem sendo assunto tratado principalmente pelos países, né, latino-americanos. Então, fato é que essa reunião está cancelada. Ontem, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, havia dito que o presidente Lula participaria de forma virtual desse encontro que foi convocado, portanto, por Honduras, né, que está, nesse momento, na presidência rotativa do CELAC. Então, reunião cancelada nessa madrugada pela presidente de Honduras por conta dessa falta de consenso. Ontem à tarde, aqui no Palácio do Planalto, teve uma reunião bastante importante também para tratar desse assunto que seria tratado pelos países do CELAC, que é justamente a questão da deportação que está sendo promovida pelos Estados Unidos. Então, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, e outros integrantes do governo federal estiveram com o presidente Lula para falar sobre esse assunto. E a ministra Macaé Evaristo informou que o Ministério foi autorizado a iniciar as tratativas para estabelecer um posto de atendimento humanitário em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no aeroporto de Confins, onde serão recebidos os deportados que serão trazidos ao Brasil no próximo dia 7, num voo que já foi anunciado, então, pelo governo norte-americano, né? O governo de Donald Trump, então, deve promover mais esse voo de deportação de brasileiros que estão ilegais nos Estados Unidos. Esse voo está previsto para o dia 7 de fevereiro. Na mesma declaração à imprensa, depois dessa reunião, então, com o presidente Lula, o ministro Mauro Vieira afirmou que as deportações de brasileiros que estão nos Estados Unidos devem atender aos requisitos mínimos de dignidade. Ele negou a possibilidade do uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira, da FAB, para o transporte seguro de deportados, diz que não foi cogitado e que não será feito, portanto, com as aeronaves brasileiras, porque há uma questão do governo americano que tem que mandar os brasileiros. Então, que cabe aos Estados Unidos essa responsabilidade também por toda a questão logística. Agora, o que está sendo questionado pelo governo brasileiro, inclusive essa reunião de ontem foi convocada para se discutir de que forma o Brasil poderia questionar os Estados Unidos sobre essas questões, é o tratamento que está sendo dispensado aos deportados. A questão do uso de algemas, que acabou sendo assunto muito comentado, não é o principal ponto, de acordo com o governo brasileiro, porque faz parte de todas as medidas que foram acordadas pelos dois governos do Brasil e dos Estados Unidos lá em 2018. Então, o uso da algema, ele já é previsto nesse acordo de deportação. Mas o tratamento que está sendo dispensado aos brasileiros, nesse momento, é o que está sendo discutido pelo governo, que está sendo questionado pelo governo Lula, porque antes
desse voo que gerou toda essa polêmica, toda essa discussão, não havia sido registrados voos com esse tipo de tratamento, né, com maus tratos que foram denunciados, então, por esses brasileiros e pelas autoridades que receberam os brasileiros no último fim de semana, Carol. Então, esse é um assunto que está sendo discutido pelo governo brasileiro. Claro, a gente segue acompanhando aqui de Brasília todos os desdobramentos e as medidas que estão sendo adotadas pelo governo em relação a essa situação. Muitas informações que Mariana Demore nos traz logo nesse início aqui de novo dia, de quarta-feira.